E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito? Com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Segunda-feira, 18 de agosto. A noite caía sobre a cidade quando Raquel deixou o evento e, ao passar pela frente do hospital, seu olhar foi atraído pelo movimento repentino na entrada. Ela diminuiu o passo, e então viu, com surpresa, Maria de Fátima sendo levada às pressas para dentro, deitada em uma maca, cercada por enfermeiros e com expressão de dor e pânico. O choque foi imediato. Raquel parou, observando a cena, tentando compreender o que havia acontecido, mas preferiu não se aproximar, mantendo-se à distância e guardando para si a inquietação. No interior do hospital, Maria de Fátima lutava para conter o nervosismo. As paredes brancas, o cheiro de antisséptico e o barulho apressado de passos aumentavam seu desconforto. Quando a médica entrou no quarto com os resultados em mãos, ela fixou o olhar, esperando por uma notícia que confirmasse o efeito do que havia tentado. Mas a resposta foi um golpe direto. O que fizera não havia surtido efeito. Sua gravidez permanecia intacta. A expressão de incredulidade se misturou ao desespero. Minutos depois, a mesma médica saiu do quarto e encontrou Afonso, que aguardava notícias. Sem rodeios, informou que Maria de Fátima estava grávida. O impacto da frase deixou-o sem reação por alguns segundos. Seu rosto refletia confusão e uma tensão silenciosa. Assim que teve alta, Maria de Fátima voltou para casa, mas não escapou de um encontro imediato com Celina. A sócia da Paladar a confrontou de forma direta, exigindo explicações. Havia nos olhos de Celina uma mistura de desconfiança e irritação. O embate foi carregado de tensão. De um lado, a jovem tentando manter o controle. De outro, Celina determinada a não permitir que joguinhos de manipulação ameaçassem sua posição. Enquanto isso, na TCA, Afonso estava imerso em sua rotina de trabalho quando percebeu algo estranho. Uma pasta com relatórios importantes havia desaparecido. O sumiço daquele material não parecia fruto de um simples descuido. Ele franziu o senho, refletindo sobre quem poderia ter interesse em tirar aqueles documentos de seu alcance. Mais tarde, Maria de Fátima encontrou-se com César. Em tom calculado, soltou uma bomba. Afirmou que os gêmeos que Solange esperava poderiam ser filhos de Afonso. A insinuação, carregada de veneno, tinha clara intenção de semear discórdia. César, sempre atento às oportunidades que a desordem poderia trazer, manteve a expressão neutra, mas absorveu a informação com evidente interesse. Ainda insatisfeita com as descobertas, Maria de Fátima decidiu avançar em sua investigação pessoal. Ela buscou uma funcionária de confiança em um laboratório e ofereceu suborno para obter informações sigilosas. O resultado a surpreendeu. O exame de Afonso, aquele mesmo que Celina lhe havia mostrado para provar que ele era estéril, era falso. A revelação reacendeu suas ambições. Agora, de posse dessa informação, via uma nova chance de manipular a situação a seu favor. Com a nova peça no tabuleiro, Maria de Fátima passou a arquitetar um plano ainda mais perigoso. Sua meta não era apenas desestabilizar Solange, mas causar um dano irreparável. Queria que a diretora de criação perdesse os bebês. Era um pensamento frio, calculista, e que exigia execução precisa. Para isso, precisava de uma distração que lhe permitisse agir sem levantar suspeitas. Foi então que contou com a colaboração de César. Na Tomorrow, ele se encarregou de entreter Sardinha e Solange, mantendo-os ocupados com conversas aparentemente triviais, enquanto, em outro ponto da cidade, Maria de Fátima seguia para a casa de sua futura vítima. Munida de determinação e cautela, ela entrou no imóvel de Solange com passos silenciosos. O ambiente estava arrumado, mas ela não tinha tempo para observar detalhes. Foi direto até o local onde sabia que ficavam os medicamentos da diretora de criação. Com movimentos rápidos e precisos, alterou a composição de um dos remédios, garantindo que a mudança passasse despercebida a olho nu. Sua respiração estava controlada, o semblante focado, como se estivesse cumprindo apenas mais uma etapa de um plano bem estruturado. Quando terminou, verificou se tudo estava no mesmo lugar e deixou o local com a mesma descrição com que havia entrado. Do lado de fora, o dia seguia normalmente, mas para Maria de Fátima, a engrenagem de sua trama havia acabado de dar mais uma volta. Enquanto César mantinha a conversa animada na Tomorrow, ela se sentia segura de que ninguém desconfiaria de seu movimento. De volta para casa, sentou-se sozinha, revisando mentalmente cada detalhe. Sabia que precisava ter paciência para ver o resultado. Acima de tudo,
manter a expressão de inocência quando a notícia chegasse. Seu jogo exigia frieza, e ela estava disposta a seguir até o fim. Enquanto isso, em outros pontos da cidade, os envolvidos seguiam suas rotinas sem imaginar a extensão da armadilha que estava em curso. Solange, distraída com os compromissos da Tomorrow, não tinha qualquer motivo para desconfiar que, naquele exato momento, sua vida e a de seus filhos estavam sendo colocadas em risco por alguém tão próximo. O ambiente empresarial permanecia carregado de disputas veladas, olhares desconfiados e interesses cruzados. Entre a TCA, a Paladar e a Tomorrow, as relações se tornavam cada vez mais intrincadas, e cada gesto, cada palavra trocada em reuniões ou encontros casuais, parecia esconder intenções não reveladas. No hospital, o episódio de Maria de Fátima ainda ecoava entre alguns funcionários que haviam presenciado sua entrada às pressas. O boato corria abaixo, mas o conteúdo real permanecia restrito àqueles diretamente envolvidos. Raquel, embora tivesse presenciado a cena inicial, preferiu não comentar com ninguém por enquanto, aguardando para ver como as peças se movimentariam sozinhas. Para Afonso, o mistério em torno da pasta desaparecida era apenas mais um sintoma de que havia algo errado nos bastidores da TCA. Embora ainda não tivesse ligações concretas com os outros conflitos, seu instinto lhe dizia que não podia baixar a guarda. A desconfiança já estava instalada, e ele começava a observar com mais atenção cada atitude das pessoas ao seu redor. Já Celina, depois do confronto com Maria de Fátima, sabia que a jovem não desistiria facilmente. O olhar frio que receberá era o de quem estava disposta a atravessar qualquer limite para alcançar o que queria. Celina mantinha a postura firme, mas no íntimo avaliava como proteger seus próprios interesses diante de uma adversária tão ardilosa. No fim daquele dia, enquanto as luzes da cidade começavam a se acender e o trânsito aumentava, os protagonistas dessa rede de intrigas pareciam distantes uns dos outros. Mas, invisivelmente, estavam todos ligados por fios de manipulação, desconfiança e segredos, fios que Maria de Fátima puxava com cada vez mais força. E, no centro de tudo, a pergunta permanecia sem resposta. Quando a verdade começasse a vir à tona, quem estaria preparado para lidar com as consequências? E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.